Aí alguém diz, não, mas não tem juízo, Deus não fez o inferno para ninguém. Lógico, a própria palavra vai revelar isso. O próprio Jesus Cristo vai revelar isso. Que o inferno foi preparado, Deus que criou o inferno, foi Deus. O inferno representa o lugar onde Deus manifesta a sua ira, aplicando a justiça para a punição do ímpio pecador, do homem, da criatura pecadora. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Foi Jesus quem disse isso, lá em Mateus, capítulo 10, versículo 28. Mas o inferno vai para lá todos aqueles que seguirem também a mesma atitude e direção de Satanás. Rebelião contra Deus, não se submetendo à palavra de Deus. O homem, ele é julgado pelos seus atos, pela sua escolha, pela sua determinação. A palavra de Deus diz que cada um dará conta de si a Deus. E é dever de todo homem temer a Deus. Eclesiastes 12, 13. Cada um vai dar conta de si a Deus. Romanos 14, 12. Hebreus 4, 13. Todas as coisas estão nuas e patentes perante os olhos daquele com quem temos de tratar. A palavra de Deus, ela nos ensina que Deus é amor, mas é justiça. Não tomará o culpado por inocente. Naum, capítulo 1, versículo 3, ou é 3:1. A palavra de Deus diz que Deus não tomará o culpado por inocente e não leva em conta o tempo da ignorância, mas quer que todos os homens se arrependam. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ezequiel 33, 11. Olha o que está escrito em Atos dos Apóstolos 17, 30 e 31. Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens que se arrependam, porque Ele tem determinado um dia em que com justiça vai julgar a humanidade. O juízo é um fato, é uma realidade. A ira de Deus vai ser derramada. O homem vai receber o cálice da ira de Deus. O homem vai receber o salário do pecado, que é a morte. Morte aí fala de eternidade sem Deus. Creia no que Jesus ensinou, não é que ensina os homens das igrejas. Tem muitos pastores, teólogos, doutores, ensinadores que estão ensinando o contrário ao que Jesus ensinou. Estão ensinando o contrário à verdade do Evangelho. Tem muitos ensinos doutrinários, doutrina de igreja, dentro de instituição religiosa, que o povo está sendo formado, privado da verdade, andando, apostatando da fé, sendo conduzido fora da doutrina do Evangelho, a doutrina de Cristo. Jesus vai dizer, quem nele crê não será condenado. A condenação é um fato. Agora olha o outro ponto que Jesus diz. Nós estamos aqui fazendo a exposição do texto do Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 5, versículo 24. Quando Jesus diz assim, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Já explicamos isso. Não entrará em condenação. Já explicamos isso. A condenação é um fato, é uma realidade. Está por vir. E ela vem. Por isso que é preciso o homem escapar por sua vida. Crer e se arrepender enquanto tem tempo. Porque eu posso não ter o amanhã para tomar a decisão que tem que tomar hoje. O dia aceitável da salvação para você é hoje. Porque amanhã você pode não ter mais ele. Se esta noite, louco, te pedirem a tua alma, o que tens preparado e para quem será? Se hoje, nesta noite, for a última oportunidade, o último momento de vida que você tem neste mundo aqui, se você não tiver mais o amanhã para viver, a tua decisão hoje é o que vai garantir a consequência na tua eternidade, ou com Cristo ou sem Cristo. E é isso que Jesus está dizendo. Quem nele crê não entrará em condenação. A condenação é um fato. E também é um fato, é uma realidade. A absolvição dela por Jesus. E olha o que ele vai dizer agora, terminando o versículo. Mas passou da morte para a vida. Quem crê em Jesus passa da morte para a vida.
Por quê? Porque todo ser humano está morto. O que é a morte? A separação de Deus. Perdido da comunhão com Deus. Não é que o homem está inerte, sem lembrança, sem memória. Morte fala de separação. Por isso que Jesus vai dizer, eu sou a vida. A vida com Deus é Cristo. O homem tem comunhão com Deus através de Cristo. Todo aquele que está sem Jesus está morto. Está separado de Deus. Espiritualmente morto. Se morrer nessa condição, a morte física, o espírito dele que está separado de Deus, vai partir para a eternidade separado de Deus. Por isso que em Cristo já fomos vivificados. A Bíblia vai dizer que em Cristo temos a vida com Deus. Porque em Cristo somos reconciliados com Deus. Minha alma já está dentro da comunhão com Deus. Já foi reconciliada com Deus. Meu espírito não está mais separado da vida com Deus. Porque em Cristo nós recebemos essa vida, essa comunhão. Jesus morreu para isso. Eu acho interessante que Paulo vai dizer, escrevendo aos Romanos, em relação a isso. Capítulo 5, versículo 8. Paulo vai dizer assim, porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Muito mais agora, já em Cristo, estamos reconciliados com Deus, para ser livre da ira, livre do juízo, através de Cristo. Dá uma lidinha lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19. Vai aprender o que a Bíblia ensina, irmão. Não fica preso nesse brá, 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 que não edifica a tua vida com Deus, dentro desses movimentos, desses mistérios, desses misticismos, desse teatro dentro de igreja, onde os homens estão lá, apresentando, criando movimento, criando atração, distração, e você não está sendo instruído com uma doutrina dessa, com um ensinamento desse, para o teu crescimento. Vá aprender de Cristo, para você ter uma vida com Deus dentro de um entendimento, conhecendo a verdade e sendo liberto. Então, você entendeu a importância da gente entender a palavra? Olha o que Jesus vai dizer. Quem nele crê tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Você recebeu aqui uma pequena explicação do que Jesus aqui falou. Da realidade que a gente precisa conhecer. Dentro disso que Jesus falou, a realidade que está a humanidade e da realidade que a humanidade pode se encontrar depois de crer nele. Aqui a gente aprende duas coisas. Quando Jesus diz, quem crê nele tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aqui a gente aprende duas coisas. O homem que não crê em Jesus não tem a vida eterna, está indo à condenação, está morto. Mas se ele crê em Jesus, ele passa a ter a vida eterna, ele sai do juízo, da condição de condenado, e ele agora vai ter a vida com Deus. Sai da separação e agora é reconciliado com Deus, tendo a vida eterna. Então isso é muito bom, a gente saber e conhecer, e viver aqui com a esperança das coisas do alto, daquilo que Deus tem preparado para nós que estamos crendo em Jesus. Paulo vai dizer que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não chegou ao coração do homem. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Paulo vai dizer, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para todos os que o amam. Meu irmão, você precisa ter a esperança do tesouro, da vida, da promessa de Deus que está guardada para nós lá nos céus. Lá nos céus. A nossa esperança não é aqui na terra, é no céu. É o que Pedro vai dizer na sua primeira carta. Olha o que Pedro vai dizer sobre isso, irmãos. Você tem que ser admoestado, exortado, dentro dessa
direção, irmão. Você tem que ser motivado a olhar para as coisas do alto. Não é viver um evangelho terreno, buscando coisa, vida, vitória, prosperidade, vida boa, tranquilidade, parar de sofrer nesta vida aqui, não. Nesta vida aqui nós temos que seguir valente, ser firme, corajoso, prudente, suportando a leve e momentânea tribulação, que não se compara ao que temos para receber lá na eternidade com Deus. Olha o que Pedro vai falar, explicando aos irmãos aquilo que está guardado para nós lá nos céus. Olha aqui o que está escrito aqui, 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 3. Olha o que Pedro vai dizer sobre isso, irmão. Nós temos que ter essa esperança, irmão. A nossa vida com Jesus, irmão, não é para viver uma vida de melhor do que ninguém aqui na terra. Não é para viver uma vida de ter mais vitória, mais prosperidade do que ninguém aqui na terra. A nossa vida com Cristo é para a esperança eterna. Jesus não veio para dar vida boa a ninguém na terra. Jesus não veio para resolver problema de ninguém na terra. Ele tem poder para resolver? Tem. Ele resolve. Mas ele não veio para isso. Ele disse isso a um homem que chegou a ele dizendo: Senhor, manda aqui meu irmão divida a herança comigo. Jesus disse: homem, quem me constituiu juiz para essas coisas? Eu não vim para isso, rapaz. Dá um dia lá, Lucas 12, tu vai ver isso. A parábola do rico insensato. Jesus veio para nos dar a esperança da vida com Deus quando deste mundo sair. Jesus veio para nos dar a esperança da absolvição da condenação, para quando deste mundo sair não ir a juízo. Jesus veio para nos trazer a comunhão com Deus, para que quando sair deste mundo, não parta para uma eternidade sem Deus. Você está entendendo isso? Nós temos que ter essa esperança. E olha o que Pedro vai dizer aos irmãos, porque a pregação dos apóstolos que está aqui, é essa doutrina que nós temos que se alimentar dela, ser edificado e estar aprendendo, para que a igreja seja edificada, exortada, é pela doutrina dos apóstolos. Infelizmente que a doutrina hoje, que muitos pastores dão nas igrejas, não é a doutrina apostólica, não é a doutrina de Cristo. Escuta aqui o que Pedro vai dizer, orientar, instruir os irmãos. Aí Pedro vai dizer aqui, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 3, Pedro vai dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada no céu para nós. Pedro vai dizer que essa herança, que essa promessa, que essa esperança está no céu guardada para nós. E Deus que os levou a Cristo não foi para viver uma vida de vitória nesse mundo. Deus nos convida a ir a Cristo, não é para viver uma vida de satisfação nesse mundo. É para receber a promessa da herança eterna que está guardada, não aqui na terra, é lá no céu para nós, irmão. O apóstolo Pedro também, o apóstolo Paulo, aliás, também vai advertir os irmãos sobre essa esperança. Filipenses capítulo 3, versículo 20, Paulo vai dizer: porque a nossa cidade está no céu, irmãos, de onde esperamos o nosso Salvador, Jesus Cristo. Não priva, não prende, não se detém nas coisas deste mundo. A nossa vida futura, a nossa moradia eterna, a nossa vida permanente não é aqui, irmãos. A nossa cidade é no céu. O nosso futuro está lá, irmão, com Deus. É o que Paulo vai dizer, escrevendo aos Filipenses capítulo 3, versículo 20. E que você coloque a sua esperança no alto. Por isso que Paulo vai advertir aos irmãos em Colossos, aos colossenses na igreja de Colossos. Vai dizer em capítulo 3, versículo 2,
Pensai nas coisas que são de cima, não das que são da terra. Porque a nossa vida não está aqui, está lá com o Senhor. E quando Ele vier, se revelará aquela glória que está guardada para nós em Cristo lá nos céus. Meu Jesus, meu Deus e Pai, ajuda-nos nós, tua igreja, a estar guardando-nos na fé e na esperança em Cristo Jesus, aguardando esta vida perfeita em abundância que o Senhor tem preparado, já reservado para nós lá nos céus. Meu Deus e Pai, protege os irmãos que estão se desviando, desperta-os para que acordem. Meu Deus e Pai, ajuda os irmãos que estão fracos na fé, fortalece. Meu Deus e Pai, livra os irmãos que estão sendo levados pelo engano dos homens. Levanta homens para protestar, para reprovar, para advertir, corrigir os irmãos, para que sejam instruídos com a tua verdade. Ó Deus, ajuda-nos a ser prudentes, Senhor. Nos dá entendimento da tua vontade, que a tua palavra seja a nossa maior busca, Senhor, a tua palavra. Desperta em nós a sede e a fome da tua palavra. Que busquemos congregar entre os irmãos, não preso em um local, uma instituição, mas que venhamos estar congregando, não deixando de congregar entre os irmãos, para a edificação da nossa fé, meu Deus. Que a tua palavra esteja nos conduzindo, nos guiando, Pai. Que o teu Espírito Santo que está em nós nos guie na tua palavra, nos console e nos conforte diante das aflições deste mundo. É o que eu te peço, é o que eu já te agradeço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, membros da Igreja de Cristo, agora e para sempre. Amém. Amém, meu Deus. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Que Deus faça com que esta palavra de exortação, que edifica, este vídeo de instrução, chegue ao conhecimento de muitos, que precisa ser advertido, exortado, admoestado com esta palavra, dentro dessa instrução, que é a verdade do Evangelho de Cristo, para o nosso esclarecimento. Que Deus use você, meu irmão que está assistindo aí, que você compartilhe este vídeo e leve para outros irmãos conhecer essa verdade, para receber essa edificação. Amém? Assim seja, que a vontade de Deus seja a nossa maior dedicação a cumprir e a buscar e a provar, aprovando aquilo que é agradável ao Senhor e não aos homens, não a nós. Devemos estar fazendo aquilo que agrada a Deus. E se você acha que esse vídeo, você compartilhar com outras pessoas, agrada a Deus, faça isso em nome de Jesus. Amém? Tchau, fiquem na paz. Continue nessa paz, que é a certeza, que é a confiança, que é o descanso em Deus, sabendo que estamos guardados, seguro, no esconderijo do Altíssimo, onde nós podemos descansar.